Uma das obrigatoriedades quando se fala em criar um personagem é criar um arco digno pra ele. Primeiramente, o que é um arco de personagem? Uma definição simples dada pelo Google é que um arco de personagem é a transformação ou jornada interior de um personagem ao longo de uma história. Se uma história tem um arco de personagem, o personagem começa como um tipo de pessoa e gradualmente se transforma em um tipo diferente de pessoa em resposta às mudanças na história. Existem diversos tipos de arco de personagem, desde o arco positivo, em que o personagem começa em um ponto A, que é considerado inferior, e termina em um ponto B, onde subverte todas as expectativas e se torna alguém melhor, ou o arco de personagem negativo ou decrescente, em que o personagem começa em um ponto A, seja ele bom ou ruim, e termina em um ponto B, onde ele sofre uma ruína, estando na mesma situação ruim que começou, ou até mesmo em uma pior. Agora, como um personagem pode chegar nesse nível? Algo importante quando a gente escreve um personagem é assumirmos que existem dois aspectos conjuntos que os definem. Primeiro, a verdade do mundo ao seu redor e a mentira que esse personagem acredita. É igual na vida real. Você tem suas ideias, sua índole, seu caráter e às vezes você tá errado nelas. Às vezes você acredita em coisas que são mentiras, até ver a verdade. O seu personagem pode viver uma boa vida ou uma vida miserável, mas ele tá incompleto por acreditar em uma mentira que o faz ver o mundo, ele mesmo ou as pessoas ao seu redor de uma maneira que não é verdade, assim o cegando dessa verdade. Seu personagem pode nem perceber que tem um problema, e é aqui que a gente entra na psique e o roteiro genial que criam o personagem do Kevin Levin e, claro, outras centenas de anti-heróis por aí. Enquanto Benjamin Kirby Tennyson era um garoto privilegiado, abençoado pela sua família e pelo universo ao ter o Omnitrix em suas mãos, vivendo uma vida de certa forma comum antes disso, sem muitos problemas, além do bullying que sofria, a situação de Kevin é um pouco mais complicada. Como contado pelo próprio Kevin antes do retcon de Omniverse, seus poderes de osmosiano se manifestaram muito cedo. Seu pai era um herói encanador que faleceu e sua mãe, poucos anos depois, se casou novamente com outro homem. Kevin se sentia, obviamente, sozinho, em um mundo onde apenas ele era diferente e a única pessoa que era capaz de entender seus poderes não estava mais lá. Quanto mais eles se manifestavam, mais perigoso Kevin se tornava e mais medo aquele ao seu redor sentiam. Sua própria mãe, seu próprio padrasto e ele mesmo. Aqui ainda não começa a mentira em que ele acredita. Isso se inicia logo quando, em um surto de raiva e rebeldia, ele destrói a casa da sua mãe e é mandado embora para as ruas. Uma criança tendo que viver sozinho nas ruas. A série simplifica muito isso, mas é literalmente o que acontece. Kevin não é um ladrãozinho qualquer que só é rebelde, ele não tem onde viver, não tem o que comer e por necessidade precisa roubar de estabelecimentos para sobreviver. É aqui que começa a mentira que o personagem acredita que eu falei, a mentira que o leva a cometer todos os atos que comete ao longo da série, a mentira que Kevin acredita, após tanto ser humilhado e deixado de lado, é que ele tá sozinho, que ele não teve sorte e é uma aberração. Kevin, na realidade, sente medo de si mesmo e que ele possa machucar as pessoas ao seu redor. Então ele se isola, recusa ajuda. Kevin acredita que quanto mais poder ele tiver, mais importante ele vai se tornar. E essa é sua mentira, a ideia de que poder prevalece o amor. Porque tudo que Kevin conheceu foi a busca por poder para sobrevivência e não a força que o amor poderia lhe dar. O produto dessa mentira é o Kevin ter se tornado alguém repleto de ódio, mágoas, que se sente injustiçado pelo mundo, que não pode confiar em ninguém por ser apenas um monstro odiado pela sua família. Segundo o que ele diz, durante toda a série, ninguém é inocente, eles só ainda não tiveram a chance de zombar de mim. A autoestima de Kevin era baixíssima, a sua confiança beirava a inexistência. São dois tipos de mentira que ele acredita. Uma mentira interna de que ele é um monstro e uma mentira externa de que todo mundo é culpado pelo que ele se tornou, já que constantemente ele culpa o Ben pelo monstro que ele acabou virando. Kevin na história de Ben 10 é usado para o crescimento pessoal do Ben, já que a função clara de um antagonista numa história é ser o oposto do herói para que ele evolua ao ver o que poderia se tornar se não tivesse o que tem ao seu redor. Kevin é o que Ben poderia ter sido caso seus laços familiares não fossem tão fortes e ele fosse alguém sozinho, o que faz Ben valorizar ainda mais sua família ao perceber esse fato. Kevin se diz injustiçado pelo mundo e Ben, de certa forma, considera isso besteira, mas é algo que eu abomino no Ben. Ele não tem ideia do que é passar
o que o Kevin passou. Ben não tem nenhuma perda significativa durante a série de alguém que ama, já que aparentemente a vida sempre lhe dá sorte. Ben não sabe o que é passar fome, não sabe o que é ser abandonado, inclusive o próprio Von Max é culpado, já que o pai do Kevin era seu parceiro encanador e o velho não foi capaz de tentar ajudar o filho de um dos seus maiores parceiros. Não só isso, como permitia que seu neto o surrasse constantemente enquanto ele continuava vivendo nas ruas e preso em prisões espaciais, uma criança de apenas 12 anos sendo obrigada a passar pelos piores horrores, porque não teve a mesma sorte das outras. Com o tempo, Kevin se torna cada vez mais um personagem próprio do que apenas o oposto do seu protagonista, principalmente quando ele aparece em Força Alienígena. Realmente, a mudança dele para um personagem bonzinho é muito repentina, mas isso é explicado em flashbacks do seu passado, já que ele mudou quando conheceu Crow, um companheiro de Kevin quando ele ainda era um prisioneiro que se tornou seu mentor e figura paterna. Aqui é o ponto de virada que define um arco de personagem positivo, ou pelo menos o início de um. O fato de que Kevin foi capaz de confiar em alguém, criando o primeiro ponto de virada em sua vida. Ao confiar em alguém que ele provou ser mais forte que ele, não só em poder, mas em mentalidade, Kevin cria uma espécie de respeito inicial que se torna admiração e finalmente o que faz ele mudar. Já que Crow é o responsável por ensinar Kevin a sair da sua forma monstruosa e utilizar seus poderes de forma mais segura. É aqui que uma parte da verdade é mostrada ao Kevin. Ele pode confiar em pessoas e nem sempre elas vão odiá-lo. A luta interior que um personagem passa é uma ferida profunda que impede seu personagem de viver sua vida plena, mas quando ele é capaz de superar essa ferida é quando ele começa a mudar. Iniciando Força Alienígena, Kevin não é especificamente alguém sem ódio. Na verdade, ele demora e muito para mudar seus antigos hábitos de contrabandista, para se abrir para o Ben e para Gwen, após viver dias e dias ao lado dos dois. Kevin se abre para relacionamentos e finalmente faz parte de uma família. É aqui, durante metade da série, que ele finalmente rejeita a mentira que ele acreditava e aceita a verdade. A questão é, o que distancia um personagem mal escrito de um personagem bem escrito? As suas dificuldades, e principalmente se falando de vilões que se tornaram heróis. A dificuldade de ainda aceitar sua realidade nova. Como assim? Muitas pessoas acreditam que quando um personagem se tornou bom, volta atrás na sua decisão, ele se torna um personagem mal escrito. Mas na realidade, esse é um dos pontos mais geniais se tratando de um personagem problemático. O fato de que a antiga mentira que ele acreditava ainda o persegue. Mesmo que ele continue tentando constantemente acreditar na verdade que descobriu, isso cria conflito dentro do personagem, e essa é a melhor coisa no roteiro, conflito. Não existe roteiro sem conflito, e aí a gente entra em Ben 10, Supremacia Alienígena. Kevin se torna um monstro de novo, começando nos melhores, se não o melhor arco de Ben 10. Muitos podem dizer que a finalização do arco do Agregor foi muito repentina, mas com o início desse arco do Kevin, eu percebi que desde o começo, a história não estava focada no Agregor, mas sim no Kevin, e a visão de Agregor sendo o que ele poderia se tornar. Durante todos os episódios até aqui, existem diversos momentos demonstrando como Kevin mudou e como ele se importa com Ben e Gwen. O fato dele querer derrotar o Agregor era muito mais do que para salvar o universo, era porque ele sabia do que ele seria capaz com tanto poder. Isso acontece com ele ao tentar salvar o universo. Kevin perde toda a sua sanidade. Desde Força Alienígena, Kevin tinha medo de estar sozinho, de se transformar em um monstro incompreendido. Em diversos episódios ele se perdia por sentir que não tinha ninguém, mas aos poucos foi confiando nas pessoas ao seu redor. Ao se tornar um monstro, ao errar novamente, ao falhar com todos que amava, toda a mágoa e solidão que ele expressava já possuir dentro de si ao longo da série são colocadas ao extremo. Kevin tá em uma espiral, em um ciclo de ódio. Ele não quer mais poder porque ele quer ser o mais forte, mas porque ele quer se vingar de todo mundo que o abandonou e o fez sofrer. Por ter vacilado tantas vezes, ele se entrega à loucura, acreditando que ninguém possa o perdoar, já que nem ele mesmo pode. A idade do Kevin é assustadora, como ele ataca o seu próprio padrasto, Max, Alan, e até mesmo tenta absorver o poder da Gwen, tornando essa com certeza a série mais pesada de todas. Por mais que seja legal ver as lutas do Ben contra o Vilgax, normalmente elas são vazias, sem peso emocional, mas ao ver todo mundo lutando contra o Kevin, ver quem ele se tornou é realmente preocupante, porque são personagens que a gente viu construindo uma relação
preparação por anos. Aquilo pesa e faz tudo parecer muito mais importante. É um ótimo artifício de roteiro, já que ele apela pro lado pessoal, o lado mais centrado no desenvolvimento dos personagens. Porque é como se a gente estivesse tão preocupado quanto eles, como se a gente estivesse no lugar deles. O que supera qualquer lutinha que só emociona por causa de explosões e socos. Aqui, cada soco importa, cada soco dado dói, não só em todos os personagens, mas em nós, telespectadores também. Ben ama o Kevin como um irmão mais velho, e por isso no fim decide não desistir dele, salvando sua vida, fazendo com que ele volte ao normal. É legal ver que eles não desistiram do seu amigo quebrado, por mais que ele os afastasse para não machucá-los, eles não foram embora. E isso é amor de verdade, sempre dá segundas chances.